Oi, gente. A bela prova, né, turma? Olha, essa prova da economia já, como nos anos anteriores, né? Ela é uma prova completa, com enunciados claros, né? Com questões fáceis, médias e algumas mais bem elaboradas, né? A questão 1, por exemplo, era só lembrar que para aumentar 10% você tinha que multiplicar por 1,1 e diminuir 10% você teria que multiplicar por 0,9, né? Então era só fazer esse produto das 0,99 e você iria encontrar uma diminuição de 1%. Então essa é uma questão bem básica. A segunda questão também é básica porque ele se refere a soma e produto numa equação de segundo grau. Só que ele não deu a soma direta, deu a média aritmética, de onde você obtinha a soma, deu a média geométrica, de onde você obtinha o produto, né? Aí era só montar a equação. A terceira questão, por exemplo, é uma questão clássica, é uma questão, cara, da soma de dois números e o produto, e você quer a soma dos dois cubos, né? E você sabe que é só você fatorar a soma de dois cubos, vai aparecer a soma e vai aparecer o produto e depois também vai aparecer o quadrado, que você teria que elevar ao quadrado a soma para você obter. Mas é uma questão também manjada, né? Muito batido. A quarta questão é uma questão que a gente também cansou de resolver em sala. Todas as vezes que você tem uma equação exponencial, você tem que fazer com que as bases sejam iguais, e aí você iguala os expoentes, né, e dá um sisteminha, né? A quinta questão, uma questão clássica de PA, né? Era só escrever a soma da PA A e a soma da PA B. Aí você igualava, né? Não era um problema difícil. A questão 6 é outra vez uma questão de PA, onde o cara fornece a PA através de uma função, né? Para poder talvez confundir um pouco aquele aluno que está bitoladinho em PA ser aquela sequência e não ser uma função, né? Mas também é uma questão clássica, né? A questão 7 já apareceu em vários vestibulares, né? Onde o cara dá o preço de 3 chicletes, 7 balas, um refrigerante, depois ele dá uma outra equação, o preço de 4 chicletes, 10 balas, um refrigerante, ele dá só duas equações e pede a soma de uma bala, um chicletes, né, e um refrigerante. Aí o aluno tinha que perceber que é um sistema possível indeterminado e que se ele percebesse que havia um truquezinho aí, né, uma combinação linear entre as duas primeiras equações para obter a terceira, que era só multiplicar a primeira por 3 e multiplicar a segunda por 2, né, e subtrair da segunda a primeira, você conseguiria já o resultado de 1,05, né? Então essa questão também já é uma questão praticamente manjada, né, vestibular. Agora, a questão 8 já não, essa é uma questão nova, uma questão de raciocínio, né, onde o aluno tinha que perceber que quando um tem velocidade 5 ou tem velocidade 9, quando eles se completam no mesmo tempo, né, ele vai fazer isso 5 14avos e 9 14avos. Aí ele teria que dividir a pista circular em 14 vezes, né, onde ele enxergaria que haveria 13 encontros, né? Mas é complicado, essa questão aqui não é tão elementar assim quanto a gente está falando, né? A questão 9 também é uma questão que demandava um pouquinho mais de conhecimento, né, do que só a média, da geometria analítica. Ele tinha que perceber que se você tem que ter y sobre x um valor máximo, né, você chama esse valor de k, aí você vai obter uma equação y igual a kx, e aí você verifica que o k é exatamente o coeficiente angular. E para ser o maior valor possível desse k, ele tem que ser o coeficiente angular da reta tangente à circunferência pelo lado esquerdo e não pelo lado direito da circunferência, que sempre existem duas retas tangentes, né? Mas é uma questão também num nível assim já mais acima da média, né? A questão 10 é uma questão de geometria, que se o aluno enxergasse o triângulo, já enxergava que a área era 4, aí ele traçava uma reta vertical, dividindo o triângulo em dois triângulos de área 2. Aí ele poderia fazer lá por uma semelhança, né, e conseguir resolver essa questão. A questão 11 é muito interessante, porque se o aluno perceber que o diâmetro, né, divide a circunferência em duas semicircunferências, e a gente sempre insistiu, qualquer triângulo escrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Se o aluno não perceber isso, ele não resolve esse exercício, né? E lógico que aí ainda teria que trabalhar um pouco mais
né? Aquele arco de 60 graus lá impõe que o ângulo escrito é 30 graus, e esse triângulo retângulo então não é um triângulo qualquer, é um triângulo conhecido de vocês, né? 30, 60 e 90, né? É uma questão também muito bem elaborada. A questão 12 é uma questão que, se o aluno perceber que ele poderia aplicar Heron para calcular a área do triângulo, né? Aí ficaria fácil dele conseguir calcular o AH, que é a altura, porque é base vezes altura sobre 2 dá a fórmula da área, né? E aí então ele, por um Pitágoras lá, ele conseguia resolver, achar o BH, né? E tendo o BH ele consegue achar o perímetro lá. Novamente o triângulo retângulo aí, onde a mediana é metade da hipotenusa. É outro detalhe que, se o aluno não perceber, né, fica complicada a resolução desse exercício, né? E aí ele foi também pela questão 13, uma questão clássica, onde ele dava dois lados, pedia a área do triângulo, né? E tinha que usar aquela fórmula do meio absceno, que vocês também sabem, né? E é uma questão meio que imediata. Agora, a 14 já é uma questão que, né, ia requerer do aluno uma fatoração com artifício. Ele tinha que somar 4x2, depois subtrair 4x2 no polinômio t de x, né, para ele poder fatorar e, consequentemente, determinar o p de x, né? Então essa é uma outra questão também que a gente destaca como sendo uma questão já de um nível mais elaborado, né? A questão 15 já é uma definição de probabilidade, que toda probabilidade tem que estar entre 0 e 1, né? Então ele conseguia reduzir o logaritmo aí e impunha que o logaritmo tinha que estar entre 0 e 1, né? Uma inequação em logaritmo. A questão 16 era para ver se o aluno tinha uma visão espacial, porque ele tinha um sólido, né, planificado, onde ele dobrando, ele tinha que perceber que daria um cubo, né, e sem uma pirâmide triangular. Então era só calcular o volume do cubo menos o volume da pirâmide triangular, né? O mais difícil aqui seria a visualização no espaço e não nos cálculos, que os cálculos são relativamente simples. A questão 17 também tinha duas soluções. Ele podia fazer pela lei dos cossenos, né, ou ele podia fazer também por Pitágoras, aí né, 2, 3 Pitágoras, aí ele resolveria também, né? Mas aí teria que usar o seno do arco dobro, que é um pouco mais complicado. Se usar a lei dos cossenos já fica um pouquinho mais simples, né? Na questão 18 tem a questão de interpretação no espaço, que o aluno tinha que visualizar que quando você corta um cilindro dá uma elipse, né? O eixo menor é exatamente o diâmetro do cilindro. Se ele percebesse isso, né, 50% a mais, é só multiplicar por 1,5. Então, se o diâmetro é 2, você multiplica por 1,5, você vai obter o 3, né? Mas ele tinha que perceber a elipse na secção do plano com o cilindro.